Olá, hoje eu quero falar com você, começando do básico, mas que muitas vezes é mais difícil. Eu quero começar explicando o que é liderança. Ah, não, Flávio, vai começar com teoria de novo. Vai começar falando de coisas. A gente precisa começar a falar daquilo que é importante. Muita gente acredita saber o que é liderança, mas não se aprofunda. Muito daquilo que é dito todos os dias sobre liderança é uma parte teórica, é uma parte que não é aplicável no seu dia a dia. Vamos dar um exemplo? Muita gente acredita que para exercer a liderança você precisa estar num cargo de liderança. E isso é mentira. Isso não é uma verdade. Então deixa eu explicar aquilo que eu entendo como sendo liderança. Liderança é a capacidade de influenciar a si mesmo, aos outros, em busca de um objetivo comum, de forma contextual e não linear. Ah, que complexo. Deixa eu explicar algumas coisas para você. Quando eu digo que a liderança é uma capacidade, eu digo que ela pode ser desenvolvida. Sim, ela pode ser desenvolvida. Ah, mas as pessoas nascem líderes? Não. As pessoas podem nascer com habilidade, com uma competência que pode facilitar a liderança. Uma pessoa que se comunica bem, por exemplo, vai ter mais facilidade de exercer a liderança do que uma pessoa que se comunica de forma complicada, ou que tem dificuldade de comunicação e relacionamento. Uma pessoa que faz melhor a gestão de conflitos provavelmente exerça melhor a liderança do que uma pessoa que tem problemas em lidar com conflitos. Mas ninguém nasce líder, as pessoas se tornam líder. Liderança é uma competência. Capacidade pode ser desenvolvida e você está aqui justamente porque eu imagino que você quer desenvolver essa competência ainda mais ou se interessa por essa competência. Capacidade do quê? De influenciar. Influência é ter ascendência sobre as pessoas. A influência ela segue dois caminhos, persuasão e a manipulação. Manipulação é fazer com que as pessoas façam algo sem saber exatamente o que estão fazendo. Quando as pessoas são enganadas, por exemplo, no crime organizado, existem líderes que vão manipular as pessoas. Não, a gente não quer saber disso. A gente quer falar de persuasão. Persuasão não é convencer ninguém. Persuasão é fazer com que as pessoas se convençam. É fazer com que as pessoas entendam motivos para fazer aquilo que precisa ser feito. É quando mesmo as pessoas não gostando de fazer, elas sabem que é necessário ser feito. Isso é ter influência. Se você ocupa um cargo de liderança e não tem influência sobre as pessoas, você não é um bom líder. Por outro lado, tem pessoas que não têm cargo algum de liderança, mas exercem muita influência dentro de uma organização. Chamamos isso de liderança informal. Então, capacidade de influenciar. Influenciar primeiro a si mesmo. Pode parecer besteira, mas existem muitos profissionais hoje que ocupam a posição de liderança que não têm influência de si mesmo, ou seja, autoliderança. Não conseguem lidar com as suas emoções, não conseguem lidar com os seus sentimentos, não cumprem aquilo que precisa ser feito, não têm autodireção, não têm autocontrole. São pessoas que vivem explodindo, não têm inteligência emocional. Então, primeiro eu preciso ter a liderança de mim mesmo. Me liderar, influenciar a mim mesmo. Influenciar muitas vezes porque uma pessoa que ocupa uma posição de liderança ou que exerce a sua liderança na vida pessoal, na sua igreja, na comunidade, porque a liderança pode ser usada na vida pessoal e profissional. São aquelas pessoas que muitas vezes elas não aprovam aquilo que precisa ser feito, mas sabem que aquilo é necessário. E quem tem influência de si mesmo faz. Quem não tem influência de si mesmo vai reclamar. Então, ter influência de si mesmo é cumprir as leis, é cumprir as normas, porque isso é obrigação. Tem que fazer. Ter influência de si mesmo é entender o seguinte: errado é errado, está todo mundo fazendo, e é certo, independente se ninguém está fazendo. Liderança de si mesmo. Tem muitos líderes que não têm liderança de si mesmo e ocupam a posição de liderança. Putz, erro primário. Liderança de si mesmo e a liderança de outros. E veja que aqui não está dizendo liderança de seus colaboradores, está dizendo liderança de outros. Outros colaboradores, pares, pessoas que têm a mesma posição que você, liderança do seu superior, liderança dos fornecedores, liderança do cliente, liderança dos seus amigos, liderança da família, liderança na igreja, outras pessoas. Por isso, liderança não está pautada a cargo. Cargo é uma coisa, exercício da liderança é outra, uma competência que todos nós precisamos ter para exercer no ambiente que vivemos. Nós vivemos num ambiente político-social, convivendo com pessoas, nós precisamos ter a liderança. O objetivo comum, não adianta cada um ir para um lado diferente. Então, exercer a influência para que todo mundo siga para o mesmo caminho, de forma contextual, poxa, as coisas mudam. No momento de crise, o líder precisa agir de um jeito. No momento de conquistas, ele precisa agir de um jeito diferente.
No momento em que ele não tem pessoas capacitadas para trabalhar ou apoiar, ele precisa agir de um jeito. Quando ele não tem recurso, ele age de um jeito. Quando tem recurso sobrando, quando a gente bate meta, de um jeito. Percebe que a gente precisa adaptar a nossa liderança dependendo do contexto que nós vivemos. A liderança aplicada numa indústria é uma coisa, numa empresa é uma coisa, na sua vida pessoal é um outro contexto, na vida religiosa é um outro, onde você tem muitos voluntários, ninguém ganha salário para fazer o que precisa ser feito. Quando você tem pessoas engajadas é uma coisa, quando você não tem é outra. Então, eu preciso olhar muito para o contexto e você vai encontrar muito disso aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. É um canal que está começando, mas a gente quer disseminar a liderança de verdade. É um papo de liderança na vida real. Se inscreve aqui, compartilha com as pessoas com quem você gostaria de compartilhar um conteúdo importante sobre liderança, pessoas que querem conhecer sobre liderança, pessoas que merecem entender sobre liderança e, claro, não esquece de dar o seu joinha aí, se realmente fizer sentido para você. Mas liderança, capacidade de influenciar a si mesmo, aos outros, de forma contextual e não linear. Não linear está associado a não é uma receita de bolo. Não é uma linha que você começa e vai. Vai ter momentos que você vai ter que dar a volta. É como se fosse um GPS, que você coloca o seu destino, mas ele vai te indicar um caminho e se porventura você tiver que desviar, ele vai redirecionar. Pensa sempre no GPS como a liderança. A todo momento a gente precisa redirecionar nosso caminho, as nossas ações. Isso significa que não tem um jeito certo. Muita gente sai por aí vendendo treinamentos, vendendo várias soluções prontas para a liderança, mas não é assim. Quando a gente fala de liderar pessoas, ninguém lidera máquina, ninguém lidera equipamentos. Nós lideramos pessoas. E as pessoas têm sentimentos, têm vida após o trabalho, tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. A palavra que você vai mais ouvir dentro de liderança é a tal de depende. Depende de vários fatores. E o líder precisa ter essa visão mais ampliada. Então, nesse vídeo, eu quero começar do básico, falando que é liderança. Espero que você tenha compreendido. Comente aqui se você concorda com isso, quais os seus desafios. E em breve, nós teremos muito mais conteúdo aqui no Papo de Liderança. Grande abraço. Era tendência naquela época. Agora é uma coisa